Olá, galera, vamos aí para mais um bloco dessa aula de Napoleão Bonaparte, dessa aula 14, para a gente falar agora do processo de expansão da Revolução Francesa, de expansão do período napoleônico, a partir da atuação militar do exército, da Le Grande Armée, do grande exército, da grande armada de Napoleão Bonaparte em solo europeu. É um exército numeroso, é um exército grandioso por conta do alistamento obrigatório, por conta de uma série de medidas que introduziram processos de alistamento para a defesa da própria revolução. E aí você herda um exército numeroso. Alguns relatos até brinca com a ideia de que esse exército ele era um exército que conseguia fazer muitas movimentações rápidas, era um exército que rompia com o padrão europeu vigente daquela época. Então você tem um exército de Napoleão Bonaparte que parte para cima mesmo. Então você tem um contexto aí de transformação nas Forças Armadas. Então, assim, é óbvio que esse imenso exército, exército de mais de 1 milhão de homens, vai ser significativo para realizar processos de conquista na Europa. O que se fala também é que era um exército que gostava muito de batalhas rápidas, de guerras que fossem travadas rapidamente. Então, é um exército de manobra, um exército de muita movimentação. E por isso, se você tem um inimigo que resiste, um inimigo que banca, é um problema. A gente vai comentar isso quando falar da queda napoleônica. O exército francês ele era visto na Europa como o propagador das ideias revolucionárias. Então, ele visto como o símbolo da expansão revolucionária, símbolo de um exército que levava as ideias. E, obviamente, o Napoleão ele vai ter em vitórias importantes. No ano de 1801, ele consegue uma vitória contra a Áustria na Batalha de Marengo. E aí você tem o Tratado de Paz com a Áustria em Lunéville. A segunda coligação continental ela é derrotada nesse sentido. A Inglaterra fica sozinha contra a realidade francesa. E aí você consegue o Paz de Amiens em 1802. Então aí está o quadro do irmão do Napoleão, José Bonaparte, assinando com um grande líder militar inglês, o general Cornwallis. O general Cornwallis que lutou na independência dos Estados Unidos, a gente já comentou sobre isso, ele é derrotado na Batalha de Yorktown, a última batalha da Guerra da Independência Americana, e está aí o Cornwallis assinando o Tratado de Paz com os franceses, né, o Tratado de Paz de Amiens. Tratado de Paz muito fragilizado, porque a ambição francesa continuava, o medo inglês continuava, e aí, no ano seguinte, você já tem um rompimento que se relata, a informação que eu encontrei, é que foram os ingleses que capturaram um navio francês sem declarar guerra, e aí o Napoleão retalhou, prendendo cidadãos ingleses na França, cerca de 1.800, ele havia declarado 10 mil prisioneiros, e aí você recomeça o problema todo. Então você tem uma paz muito fragilizada, a luta da França com as coligações, você vai ter 7 coligações, sendo que a França vai vencer 5. A sexta coligação é a coligação da Batalha das Nações, Leipzig, a sétima coligação da Batalha de Waterloo. Então você tem um Napoleão Bonaparte que enfrenta muitas coligações, que enfrentam uma guerra constante no processo revolucionário. O processo do período napoleônico é um império, é um governo marcado por guerra, né, por combate, por conflito militar constante. Aqui em 1802 a gente ainda tem um consulado, e aí a gente pode brincar com isso. Em 1805 eu já tenho o Napoleão imperador, já tenho o Napoleão que se autoproclamou imperador, como a gente comentou, naquele processo de coroação em que ele coloca o Papa Pio VII no bolso. E aí você tem a anexação da República de Gênova, dando início a uma articulação dos países continentais, mais uma vez, para formar a terceira coligação, aí unindo Rússia, a Inglaterra e a Áustria, né? A Inglaterra já estava com as suas pendências francesas no mar, e aí você abre a terceira coligação a partir disso. E o Napoleão vai bater na Áustria, vai bater na Prússia, que também tinha uma leve participação na terceira coligação. Na Áustria, ele bate na Batalha de Austerlitz, próximo a Viena. Na Prússia, ele bate na Batalha de Ulm. E aí você teve, a partir da derrota da Prússia, a formação da Confederação do Reno, né, dando fim, de fato, ao Sacro Império Romano-Germânico. Vários principados germânicos alemães ficaram subordinados a Napoleão. Então você tem a expansão territorial francesa. É esse quadro bonito, né? Eu tenho procurado os quadros originais.
Uma dica que eu dou é procurar o nome do quadro na Wikipédia, você consegue encontrar uma versão em HD do quadro. Aí tá a vitória napoleônica na Batalha de Austerlitz, e aí na Wikipédia você encontra a referência do quadro, o nome do pintor. Então, quando você procura o quadro na Wiki, você coloca o nome Batalha de Austerlitz, Napoleão, vai aparecer uma página sobre o quadro. Assim, por exemplo, como eu já fiz pesquisa sobre a pintura da Batalha do Riachuelo na Guerra do Paraguai. Bota lá, Batalha do Riachuelo, Wiki, Pedro Américo. E aí vai aparecer a Batalha do Riachuelo. Você vai ter elementos disso. Pedro Américo ou Meireles, não me lembro agora. Mas você tem essa referência que é bom para você visualizar as imagens. Qualidade, está o Napoleão ali saindo vencedor, vendo as tropas austríacas se rendendo a ele no centro da imagem, né, com seu chapéuzinho e tudo mais. Então você tem a Batalha de Austerlitz, a vitória de Napoleão sobre os austríacos, tá? E aí no mar, eu vou ter prejuízo, eu também encontrei imagens maravilhosas, né? Napoleão, ele queria desembarcar uma grande armada, Le Grand Armée, no território inglês, obviamente, porque aí você acabava invadindo a Inglaterra e você detonava a Inglaterra, acabava com o problema, mas ele não vai conseguir fazer isso, né? Ele vai formar uma esquadra franco-espanhola, aqui nesse contexto, eu já tenho o auxílio da Espanha, eu já tenho o Napoleão que está aliado à família borbônica, da família espanhola, do rei da Espanha Carlos VII, então você já tem uma aliança que daqui a pouco vai ser uma ocupação que vai gerar revolta nos espanhóis, a gente vai comentar sobre isso ainda nessa aula. E aí você tem uma batalha famosa, a Batalha de Trafalgar, batalha esta que a gente comentou no período joanino também, aula de período joanino, e que é uma batalha em que você vai ter o papel relevante do Almirante Nelson. Nelson que, inclusive, ele vai vencer a batalha, vai ordenar a formação da esquadra inglesa de uma maneira que a esquadra franco-espanhola ela fica dividida, as forças franco-espanholas não conseguem se aproveitar disso. A gente também pode destacar que eu já li muito e os franceses eles tinham muitas baixas no mar, eles não eram profissionais nas forças navais, na frota naval, eles eram muito amadores. Então, os franceses tinham perdas imensas, enquanto que os ingleses eles tinham uma experiência, eles sabiam combater no mar, então você tem um papel da Força Armada com muita qualidade. E aí você vai ter o Nelson, que inclusive eu já até coloquei quadra, né, imagem do Nelson sendo morto, vou até procurar de novo, porque eu não lembro onde é que tá. Mas tem a cena do Nelson sendo baleado de um navio para outro, e aí ele no seu convés, a bala parece que atravessa o ombro, passa pela espinha, então o cara cai já praticamente morto, é levado para o convés. E aí você tem o Nelson que organizou a batalha, o Nelson que inclusive, vamos lembrar, ele tinha vencido Napoleão já lá no Egito na Batalha de Aboukir, na Batalha do Nilo. Então você tem um Nelson que prejudica, que vence, deixa a Trafalgar para a vitória, é morto no meio da batalha. E aí você tem essa imagem, Trafalgar Battle, né, 21 de outubro de 1805, aí você vê navios espanhóis e franceses, você vê o Nelson adentrando como ali uma ponta de lança para separar as esquadras. É bem interessante, bem bonito. E aí você vê que onde é que foi a cena da ação? Foi no litoral da Espanha, próximo ao Estreito de Gibraltar. Batalha de Trafalgar ali, próximo ao canal Trafalgar, próximo à cidade de Cádiz. Você consegue ver no mapa. É um mapa bem maneiro, bem legal, que às vezes tu escuta um cara, Batalha de Trafalgar foi no Canal da Mancha. Não, 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 não. Foi lá perto da Espanha. Tá? A esquadra napoleônica estava tentando navegar, sair para o Atlântico para poder ir lá para a Inglaterra, não consegue. Então você vai ter um fracasso francês, e nesse fracasso francês, o que eu tenho como resultado? Napoleão que obviamente fala, já que eu não consigo vencer a ilha da Inglaterra, a Inglaterra no mar, os caras são brabos, então a gente estabelece um bloqueio continental, o decreto do Campo de Berlim, também é conhecido como Decreto de Berlim de 1806, e ele recebe o nome também de bloqueio continental, porque afinal ele determina que qualquer país do continente europeu que negociasse com a Inglaterra, ele seria punido com uma invasão napoleônica. Então você vai ter uma punição ao continente europeu, e esse decreto de Berlim, o bloqueio continental, ele vai ser reforçado em Milão, em 1807. Você tem um outro decreto, vou procurar o decreto, mostrar aqui.
porque o decreto do Campo de Imperial de Berlim, você tem aqui 11.283, decreto Campo Imperial de Berlim, 21 de novembro de 1806. Napoleão, imperador da França, rei da Itália, etc., considera Inglaterra, bababá, comércio com os países, blá, blá, blá. Então você tem meu francês péssimo, que não. Eu teria que meter um Google Tradutor agora para poder entender esse texto completo. Mas só que você tem um texto que determina que os países continentais não vão negociar com a Inglaterra. O decreto de Milão, ele determina que os navios de outros países que saem de portos ingleses também podem ser capturados. Então você tem um bloqueio continental para brincar com isso. Tá? Eu já deixo de antemão que o bloqueio continental ele não é uma coisa efetiva. Você vai ter o bloqueio, mas você vai ter problemas, você vai ter contrabando, você vai ter países que vão desrespeitar o bloqueio, como Portugal, então você vai ter dores de cabeça associadas a isso. Tá? Tem até o próximo slide, e o próximo vai tratar melhor sobre isso. Em 1807, eu tenho a vitória sobre a quarta coligação. A quarta coligação tenta enfrentar Napoleão, Napoleão vai lá e dá um sacode novo. E aí, nessa vitória, você vai ter uma Rússia que, percebendo uma derrota significativa, percebendo uma ameaça, adere ao bloqueio continental. Você vai ter as vitórias de Napoleão em Iena, Eylau e Friedland, e aí isso vai favorecer a Rússia aderir ao bloqueio continental, e, obviamente, a França, dos países que aderiram ao bloqueio continental, vai assumir um papel de atender essas manufaturas. Ela diz, eu vou cumprir, vou atender. Se vai cumprir mesmo ou não, é outros 500. Mas a França de Napoleão tentou fazer o quê? Um estímulo à produção industrial francesa, quando você tira a entrada de produtos ingleses. Você, não pode comprar inglês, vai comprar comigo. E aí a França tem a faca e o queijo para poder vender mercadoria. Agora, se vai conseguir atender outros 500, eu já antecipo que não vai conseguir. Porque a industrialização inglesa estava muito à frente da industrialização francesa. Então, imaginar alguém que treina há muito tempo, um fisiculturista, não, vou competir no lugar dele. É o cara acabou de começar na academia, não tem condição. Eu tô num ritmo de treino com um que não dá para o outro seguir. Então, a França ela não tinha capacidade industrial para atender essas demandas de produtos dos outros países. E, obviamente, isso vai ser motivo para mais problemas para Napoleão. O tratado em que a Rússia adere, essa lógica do bloqueio continental, é o Tratado de Tilsit, quando o czar Alexandre I, o rei, o czar da Rússia, ele vai lá e determina, a Rússia está aderindo, a França vai cumprir seu papel. Então, você vai ter um crescimento comercial. Mas a gente vai perceber que vai ter muitos países, né, que vão começar a fazer o contrabando. Porque os produtos franceses vão ser caros, a França não vai ter capacidade de vender tantas mercadorias. Quando eu falo de produto ser caro, é porque você tem uma produção limitada, então lei da oferta e procura, óbvio. Você não tem aquela gama de mercadorias que os ingleses produziam. E aí você vai ter um bloqueio continental que vai ser problemático, que vai ser uma medida fracassada, vai ter suborno de oficiais napoleônicos no litoral europeu, que vão fingir que não estão vendo o produto passando, vai ter contrabando, como está aí na imagem, o contrabando de mercadorias inglesas. Então, assim, vai ter uma série de problemas e que, primeiro, que a França não vai comportar a compra das matérias-primas dos países europeus, que a Inglaterra fazia. Segundo, que a França não vai conseguir cumprir o prometido de enviar mercadorias industrializadas. Então você tem um bloqueio continental que é um fracasso, é um problema. E que, por exemplo, Portugal não vai aderir. E pelo fato de Portugal não aderir, pelo fato de Portugal não manter uma ligação com Napoleão, dizer que vai negociar, mas não negocia e mantém relações comerciais com a Inglaterra, eu vou ter uma relação na Península Ibérica que vai ser problemática. Vai ser uma dor de cabeça constante. Então Napoleão vai começar gradualmente a aumentar a sua presença na Península Ibérica. Primeiro começa com Napoleão agindo sobre a Espanha, assina o Tratado de Fontainebleau, onde fica determinado que toda a península vai ficar com Napoleão. Inclusive eu botei imagem que o Tratado de Fontainebleau determinava a divisão de Portugal entre amigos de Napoleão, o próprio domínio francês. Então vou procurar de novo essa imagem que é legal da divisão de Portugal. Então já estava se prevendo que Portugal seria invadido em algum momento, tá? Ainda no ano de 1807. A Espanha, que começa a ficar reticente,
é retirado o rei Carlos VII, Napoleão coloca o irmão dele, José Bonaparte, para ocupar o trono espanhol. E aí, quando o José Bonaparte ocupa, obviamente que isso causa uma reação nacionalista nos espanhóis. Os espanhóis vão olhar para isso e falar: ah, cara, isso é uma maluquice, isso aí é absurdo. Vamos resistir. Aí você vai ter uma resistência nacionalista em várias imagens, os espanhóis lutando contra tropas napoleônicas. E tem essa famosa pintura do Goya, que já é uma pintura até caiu na UERJ, por exemplo, que fala desse nacionalismo espanhol, do fuzilamento de inocentes e revolucionários, de nacionalistas espanhóis que estavam tentando ali proteger o seu país de uma ameaça estrangeira. Então é engraçado que antes, quando o Carlos era rei e era aliado, eles aceitavam. Agora, quando o Carlos é removido e se coloca um estrangeiro no trono, aí você gera uma reação. Então, isso vai gerar desgaste para o Napoleão, que vai ter que começar a enfrentar o quê? Guerrilhas. Começar a enfrentar guerrilhas espanholas, vai começar a enfrentar resistência, isso vai dar dor de cabeça para ele. Outro ponto também é que, obviamente, você vai ter na América colonial espanhola os criollos fazendo juntas governativas, começando a pensar seus processos de independência. Isso vai também fazer com que a Península Ibérica sendo ocupada, General Junot invadindo Portugal, a família real vindo para o Brasil. Então, em novembro de 1807, a saída da família real portuguesa lá, o que vai favorecer um processo de independência do Brasil, o período joanino, que a gente tem aula gravada, inclusive. Então, eu vou ter ações de Napoleão que vão começar a causar um reboliço político, social na Península Ibérica de maneira severa. Então é muito importante pensar o Napoleão, como eu falei, que ele impacta muita coisa na história global nesse momento. E aí, para a gente terminar esse bloco, a gente fecha esse bloco, conclui esse bloco, com o seguinte: eu vou ter a quinta coligação em 1809. Essa quinta coligação da Inglaterra e da Áustria vai ser mais uma vez superada por Napoleão. Napoleão vai vencer a Áustria, não está no slide, na Batalha de Wagram. É a batalha de. Poderia ser até Wagram, né? Porque no alemão o W tem som de V. Então você tem a batalha de Wagram, que novamente a Áustria é colocada no bolso. É a última coligação que Napoleão vai colocar no bolso, vai derrotar. Você teve a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. A sexta e a sétima vai colocar o Napoleão no bolso, é diferente. Napoleão é derrotado. E vai ser da derrota da última coligação, da quinta coligação, que o Napoleão vence, eu vou ter a maior extensão territorial francesa daquele período, né, que o Império Napoleônico vai chegar à sua maior extensão. Então é bem interessante, bem legal a gente visualizar isso com muita qualidade para entender que eu chego ao auge do período napoleônico após a quinta coligação. E esse território vai se manter até 1812, quando Napoleão comete a burrice de invadir a Rússia, causando uma tragédia nas campanhas militares, uma perda imensa de homens e uma perda que vai levar ao seu processo de queda, fracasso, derrota definitiva lá na Europa. Legal? Beleza? Então a gente fica com esse mapa do Napoleão dominando territórios, a maior extensão francesa de domínio na Europa, e daqui a pouco a gente começa a falar da resistência da Europa frente a Napoleão, o começo da queda de Napoleão, aquilo que vai levar Napoleão ao seu primeiro exílio, ao exílio na ilha de Elba, em 1814. Beleza? Daqui a pouquinho a gente volta. É isso. Aquele abraço. Tamo junto.